Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula bíblica. Encontramos-nos uma vez mais juntos para desfrutar daquilo que a palavra do Senhor tem para nos trazer de novo, tem para nos ensinar, tem para nos lembrar. Como tal, continuamos a contar com a presença do pastor João Catarino. João, muito obrigada por estares aqui. Obrigado, eu, Rita. Continuamos a sentir a mesma alegria, aula após aula. E porque estamos felizes de estar aqui, porque queremos partilhar a palavra de Deus consigo, vamos já começar com o nosso sumário. João, qual é o sumário de hoje? Portanto, o sumário diz-nos assim: ao longo de toda a história, o Senhor teve constantemente de lidar com aqueles que caíam na idolatria e noutras formas de falsa adoração. Tudo gravita em torno da adoração. Porque adorar ao nosso Deus é o melhor que nos pode acontecer e porque Satanás sabe disso, ele atenta contra nós e contra a nossa adoração. E é isso que temos estado a vindo a falar, é isso que temos vindo a desenvolver e por isso mesmo vamos abrir a palavra de Deus, continuamos com o livro de Apocalipse, com o capítulo 13. Vamos abrir então Apocalipse 13:15, que diz: foi-lhe concedido também dar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem da besta falasse, mas ainda fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. João, é muito forte o que aqui nos diz, não é? E vem no seguimento daquilo que já tínhamos visto na última aula bíblica, que não só vai obrigar-nos, mas que tem o poder da morte, não é? Tem o poder de matar, vai tirar a vida àqueles que não o fizerem. Aqui vamos vendo que existe, que em termos proféticos nos diz que a história da humanidade vai estar controlada de tal maneira que vai ser uma questão de vida ou morte. O que é que nos podes ensinar e ajudar a compreender melhor sobre este tema? Claro. Mais uma vez, Rita, nós, aula para aula, nós sentimos que há pontos de ligação porque nós estamos a estudar os mesmos textos bíblicos e eles têm realmente estes pontos de ligação. Sim. Aqui o que nós encontramos, já percebemos que existe realmente toda esta questão daquilo que vai acontecer no tempo do fim, mas ao mesmo tempo também aqui agregamos mais e acrescentamos mais alguma informação. Porque ficamos a saber e tomamos nota desse registro que tudo está centrado num único ponto, que já vimos no sumário, portanto trata-se da adoração. Rita, foi assim no passado? Foi assim no passado mais longínquo, mais recente, é assim no presente e será assim também no futuro. Tudo estará centralizado neste ponto. Ou adoramos a Deus, o Deus verdadeiro, ou então estaremos a adorar outra coisa que não o Deus verdadeiro. Se nós olharmos para a linguagem que é usada por João em Apocalipse, mais uma vez, é impossível não fazê-lo. Nós estamos... A linguagem de João recorda a linguagem de Daniel e leva-nos a um episódio muito específico de Daniel que tem a ver com adoração. Exato. Portanto, estamos a falar dos três amigos, dos três hebreus, e sabemos vamos dizer, todo o processo quando estes hebreus chegam a Babilónia. Já agora abrimos aqui uma janela para dizer que Babilónia é a capital da falsa adoração, em todos os sentidos. Portanto, ali tudo aquilo que é ensinado, tudo aquilo que é praticado é exatamente o oposto daquilo que é a adoração verdadeira. E quando estes hebreus chegam a Babilónia, algo que vai acontecer. Imediatamente eles entram numa dinâmica de desconstrução da sua identidade enquanto filhos e adoradores do verdadeiro Deus. Portanto, imediatamente, tudo, desde o momento em que se sentam à mesa e aquilo que lhes é determinado para comer, aquilo em que eles vão ter que se especializar também, etc. Tudo isso vai fazer com que eles percam a sua identidade e agora passam a adotar uma nova cultura, uma nova forma de estar, uma nova forma de ver. E até querem que eles adorem, não é? E, sobretudo, uma nova religião. E agora encontramos aqui estes três amigos hebreus, portanto, que diante de uma ordem, e temos isso em Daniel 3, capítulo 3, versículo 5, diante de uma ordem do rei Nabucodonosor, portanto, vamos dizer, e o termo talvez não seja o mais apropriado, mas num desvario quase pessoal, entendemos que ele, e a Bíblia diz-nos isso, que ele manda levantar, portanto, erguer uma estátua com uma altura de mais ou menos 40 metros, 60 côvados, vai dar mais ou menos uns 40 metros. E vamos a falar talvez, assim, trazendo mais para a nossa realidade, de um prédio talvez de 10, 12 andares, não sei. Portanto, uma estátua realmente muito grande, muito significativa em termos de volume e também de altura. E diz, claro, naquele momento há um decreto que sai, sempre que os instrumentos que eles sejam tocados, sempre que toda a gente escutar aquela orquestra, o que é que eles têm que fazer? Toda a gente vai ter que ir àquela estátua que não é mais do que uma representação do próprio rei, Nabucodonosor, portanto, e toda a gente vai ter que se prostrar e adorá-la. Portanto, já desde aí, portanto, era uma questão claramente de adoração,
E desde o tempo de Babilónia até o tempo do fim será sempre esta mesma questão. Portanto, tudo gravita à volta de quem nós estamos a adorar. E sabemos pela história, porque nos é dito também, no capítulo 3 de Daniel, que estes jovens ainda assim recusaram-se. E mais uma vez encontramos aqui um paralelo tremendo, porque Apocalipse, acabamos de ler, diz que todos aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem, que essas pessoas serão colocadas diante do risco de perder a sua própria vida. E os 3 amigos também. Portanto, claro, eles foram lançados na fornalha. A pessoa que os foi levar ficou em mau estado. Ou seja, aquilo estava mesmo muito quente, não era propriamente assim, um bronzeado, não é? Não foi propriamente uma ida ali ao salário. Não foi. Infelizmente, o rei ficou muito transtornado, porque eles tomaram uma atitude firme. Nós não nos vamos prostrar diante de ti, ó rei, fica sabendo. E ainda que tenhamos que morrer, nós morreremos pela fidelidade a Deus, portanto, pela adoração verdadeira. Então diz a história que o rei ficou tão transtornado que deu a ordem para que esta fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Exatamente. Ou seja, lá naquele potenciómetro térmico. Muito provavelmente mais lenha. Muito mais lenha, não é? A verdade é essa. Que depois, quando foram colocar lá os 3 hebreus, a verdade é que os próprios soldados, só o facto de terem aproximado, eles morreram com o calor. Exato. Conhecemos a história e sabemos que Deus os livrou. Deus os libertou e sabemos que nessa altura o próprio rei, naquele momento, reconhece o Deus de Israel como o único Deus verdadeiro. Então, Rita, o que é que nós estamos a dizer aqui? Nós estamos a dizer que em Daniel 7, Daniel 3, todo o livro de Daniel e todo o livro de Apocalipse, eles convergem sempre ao mesmo ponto. No final, o grande ponto de controvérsia é se estamos a adorar a Deus, se adoramos o Deus verdadeiro, ou se nós estamos a adorar outra coisa que não seja o Deus verdadeiro. Talvez a criatura em vez do Criador. Portanto, desde o passado, presente e futuro, tudo gravita à volta deste ponto. A quem nós estamos a adorar. Exatamente. E a quem estamos a adorar e até que ponto é que estamos comprometidos em adorar. A ponto da nossa vida ficar ou não. O que é mais importante? Essa adoração verdadeira ou a nossa vida, não é? Porque vai até aí. O texto vai até aí. Chega aí mesmo. Porque aí diz que há poder para colocar à morte mesmo, não é? Para fazer morrer aqueles que não adoram a besta e a sua imagem. Portanto, isso pode acontecer. É interessante e é forte e é importante porque se falamos no passado, também falamos no nosso presente, também falamos nas decisões que temos que ter no nosso futuro. Com esta explicação que tanto nos trouxe e que tanto nos ajudou, João, o que é que podemos aprender fazendo? Não esquecer que falsos ensinos, portanto, doutrina falsa, elas são, digamos, duas faces da mesma moeda, de uma religião falsa. O que nós podemos fazer é estarmos atentos àquilo que a Bíblia diz e, sobretudo, decidir no nosso coração, exatamente como aqueles 3 hebreus decidiram, que, independentemente das circunstâncias, a sua fidelidade a Deus, aos princípios e aos mandamentos do Senhor, nunca estaria em causa. Então o convite é que nós possamos ser tão fiéis quanto foram aqueles 3 amigos que se encontraram na Babilónia naquele momento também. É com este convite maravilhoso a fazer a vontade de Deus, de o adorar de verdade, que terminamos mais uma aula bíblica. Na verdade, para podermos fazer uma adoração verdadeira, precisamos de conhecer o nosso Deus. E para conhecê-lo, temos que estudar a sua palavra. Convidamo-lo a estarmos juntos na próxima aula bíblica, para que juntos nesta escola possamos crescer para o Senhor. Até lá!